Hoje o nosso assunto é uma carta de Paulo, a primeira carta ao povo de Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, e o versículo é: Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus. E nós vamos falar sobre o corpo físico, né? Que foi confiado a nós pela bondade divina. E o Pai, Ele nos enche de recursos para que esse patrimônio, esse corpo físico se mantenha íntegro. Olha só como é. O alimento, por exemplo, ele existe em abundância, né? Toda a parte orgânica e inorgânica serve a nós, os seres humanos, né? O reino mineral, o reino vegetal, e o reino animal, todos eles nos trazem o suficiente para manter o nosso corpo íntegro. Muito bem. E com a nossa inteligência, com a nossa criatividade, nós conseguimos transformar em pratos lindos, coloridos, saborosos, né? Um feijão, nós fazemos uma feijoada. Um arroz, nós conseguimos fazer um risoto, né? O trigo, a gente consegue fazer pães deliciosos. Olha a nossa capacidade, né? A evolução da ciência nos permitiu saber, inclusive, a composição de cada alimento. Nós sabemos quem tem mais sódio, né, que é o sal, o potássio, que é bom para os músculos, a vitamina A, a B, a C, a E, a K, se tem mais cálcio, mais fósforo, mais magnésio, para onde tudo isso é importante, as proteínas, carboidratos, gorduras, saturadas, não saturadas, trans, quanto nós já evoluímos. A gente já sabe até qual é a nossa necessidade diária de cada dessas substâncias para manter esse corpo físico, né, que foi confiado a nós, em equilíbrio, em tranquilidade, né, exercendo a sua função da melhor maneira possível. Muito bem, como nós estamos evoluídos? Porém, nós não obedecemos a um único fator, o equilíbrio. É uma lei de Deus, né? O nosso Pai, inclusive, nos ilustra, nos dá vários exemplos de equilíbrio no planeta. Por exemplo, no livro Nas Pegadas do Mestre Vinícius, ele nos dá um exemplo muito interessante sobre o equilíbrio, a harmonia que o Pai nos ilustra. Ele diz assim, abre aspas, os mundos, os planetas, né, transitam em órbita com o exato equilíbrio entre as forças de atração e repulsão. E é por isso que a Lua não cai aqui na cabeça da gente. Se fosse um pouquinho mais para lá, ela expulsa, né? Não estava sendo jogada para fora. Um pouquinho mais para cá, caía aqui na cabeça da gente. Você vê, é o exato equilíbrio entre essas forças de atração e repulsão, né? Essa semana eu vi também os planetas girando em torno do Sol em movimento, né? Algum tempo atrás a gente achava que era o Sol, né, que ficava em volta da Terra. Depois a gente descobriu que o Sol estava paradinho e os planetas é que ficavam em volta do Sol. E agora a gente está vendo que o Sol está caminhando, né? E os planetas ao mesmo tempo estão rodando. Olha que interessante, né? A gente pode perceber que nenhum tropeça no outro, né? Nessa movimentação enorme. É para a gente ver o quanto, né? O equilíbrio, o exemplo do equilíbrio, de todas essas forças, né? São exatas, nem mais nem menos. Você sabia, inclusive, que o nosso corpo tem 40 trilhões de micróbios, de micro-organismos, e nós temos o mesmo, mais ou menos o mesmo número de células? Nós somos 40 trilhões de células e mais 40 trilhões de micro-organismos vivendo dentro de nós. Nós somos uma usina humana, né? Nós somos inclusive responsáveis pela sobrevivência de todos eles. Pois é, gente, o que essas observações, né, vêm nos despertar? Que o nosso Pai Celestial, ele não se despreocupa da necessidade dos seus filhos. Emmanuel, inclusive, ele diz assim, né? Olha que frase linda que ele fala. Deus, ele abençoa o rio que garante aquele vasto campo
mas também abençoa a gota pequenina de orvalho que ameniza a sede da rosa. Que lindo, né? E esses detalhes são importantes para nós entendermos. Por quê? Porque muitas vezes nós desprezamos os valores da sabedoria divina que nos empresta esse corpo físico por amor. Porque é empréstimo, né? Nós nascemos, desenvolvemos o corpo, depois o corpo vai ganhando, né? O seu tempo ele vai se desgastando e, consequentemente, nós devolvemos a terra. Nós não vamos para o plano espiritual, para o céu, né? Com esse corpo. Então, é um empréstimo para um tempo, né? Em que nós estamos aqui nessa escola, né? Nessa terra, para que nós possamos aprender. O corpo humano, como diz o versículo de hoje, é um templo onde ele, Deus, habita e nos favorece as oportunidades de nós irmos e virmos tantas vezes quantas forem necessárias através das encarnações, onde nós vamos aprendendo uma única coisa. Qual é o objetivo maior do nosso aprendizado? Amar. É isso. Nós vamos e voltamos até que nós consigamos aprender um amor verdadeiro. E qual é o amor verdadeiro? É aquele objetivo final nosso, né? É o amor ágape, aquele amor que a gente ama porque quer amar, não porque a pessoa merece ou não merece, não porque nós queremos dar esse amor em gratidão ou que nós queremos receber o reconhecimento de que estamos amando. Amor porque queremos amar. Esse vai ser o objetivo final, né, de todo esse aprendizado. Mas nós temos deixado de lado, né, no nosso processo evolutivo, ignorando o significado dos nossos atos, dos nossos impulsos, né? E aí nós perdemos o contato com Deus, porque Deus nunca perde o contato conosco. Nós é que perdemos esse contato do Deus em nós, né? Porque toda vez que nos afastamos do amor, e Deus é amor, nós nos afastamos dele. E toda vez que nós voltamos para o amor, nós conseguimos sentir e entrar na sua energia, sentindo no nosso dia a dia o Deus em nós, que é amor. Então, nós precisamos identificar a realidade como ela realmente é. Buscar todos os dias quais são os nossos enganos, reformular a cada dia as nossas percepções. Ontem eu percebi isso, mas não é bem assim. Agora eu estou percebendo que existe algo mais, né? Meu olhar tem que ser um olhar mais amplo diante dessa situação ou com essa pessoa. Nós precisamos reformular a cada dia, né? Planejar, trazer para a nossa consciência, para o nosso entendimento, gente, que tudo que nos cerca é reflexo de nós mesmos. Tudo, tudo. Por isso hoje, o nosso convite é exatamente para que nós tenhamos uma decisão que é muito difícil, né? Para a gente executar. A harmonia, o justo limite, a medida exata, o comedimento, a temperança. É bem difícil. Por quê? Porque a saúde, gente, do nosso corpo, tanto do corpo como do espírito, depende de uma linha rigorosa do equilíbrio, que vive todos os dias a oscilar. Ora para a direita, ora para a esquerda, ou seja, ora nós estamos no excesso, no abuso, e ora a gente está também na insuficiência, na falta de. Essa balança sofre várias intervenções, tanto internas quanto externas. E aí, ora ela pende para cá, ora ela pende para lá. Ora para o abuso, ora para o excesso, né? À medida que nós vamos exercendo isso, né? O tempo hoje, por exemplo, nós somos jovens, então a gente excedeu demais, rapidamente o organismo volta para o equilíbrio. Mas à medida que o nosso corpo vai se desgastando, essa volta para o equilíbrio não é mais tão rápida. E o equilíbrio já não é bem no meio, já é um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. A gente acaba vivendo no desequilíbrio, né? O nosso corpo ele vai se desgastando. Nós não temos mais a mesma capacidade quando nós vamos envelhecendo, né? O corpo vai se desgastando. Mas nós sofremos sempre intervenções, tanto externas
quanto internas. As externas, que afetam o nosso corpo, são, por exemplo, a temperatura, né? Pode estar calor demais, pode estar frio demais, né? Micro-organismos, muitas vezes quando nós pegamos uma virose, né? Então, além daqueles que vivem conosco em equilíbrio, né? Nós podemos também pegar outros micro-organismos que são intervenções externas que balançam, né? Essa balança aí para a direita ou para a esquerda, tirando a gente do equilíbrio. Agentes físicos, agentes químicos, acidentes. Pois é, mas por incrível que pode parecer, gente, esses são os mais fáceis de evitar e de sanar. Por quê? Porque depende da nossa vontade, né? Se a gente tem um vício, a gente bane aquele vício completamente, porque não dá para ir diminuindo quem fuma ou quem bebe, né? Eu vou diminuindo, porque se a gente diminui, continua o hábito. E o vício é algo que não é necessário para a nossa vida, não é verdade? Não é necessário. Então, não nos faz bem. Então, quando a gente tomar a decisão, é banir completamente. No início é extremamente difícil, mas depois de um tempo, como a gente tirou o hábito, o nosso cérebro começa a gravar que a gente não precisa mais disso, e aí o desejo já não acontece mais, né? Por isso que para vícios, que são coisas que não são importantes para a nossa vida, a gente deve banir completamente, que aí é mais fácil, né? Mas o mais difícil é a gente diminuir coisas que nós gostamos e que são importantes para a nossa vida, né? Então, nós precisamos botar um pouquinho de sal na comida, né? Aí a gente come demais salgada, aí ter que diminuir é difícil, né? Comer doces demais, que não é importante para nossa vida, mas a gente gosta de comer. Então, diminuir é tão difícil para manter, né, aquele exato ponto em que a gente não come demais, não come de menos, para não desequilibrar aquela balança. Mas ela é mais fácil, né, de sanar, porque depende da nossa vontade firme, né? Da gente saber que aquilo não nos faz bem, né? Da paciência que nós precisamos ter conosco mesmo, que a gente sucumbiu hoje, amanhã volta de novo, né? Da perseverança, não quero mais esse vício para mim que me faz mal. Então, essas intervenções externas que faz essa balança do equilíbrio, né? Ir para um lado ou para o outro, ela é mais fácil de sanar, é mais fácil da gente evitar, porque depende da nossa força de vontade. E nós podemos, com a consciência, fazer isso. Muito bem, mas nós também sofremos as intervenções internas, que também desequilibram o nosso corpo, o nosso físico, né? A saúde do nosso corpo depende principalmente dessas intervenções. Essas que causam um turbilhonar de emoções e que desequilibram essa balança. Então vamos hoje, juntos, examinar criteriosamente o teor dessas emoções. Qual é a qualidade de sentimentos, de pensamentos que podem turbilhonar essas emoções e desequilibrar o nosso corpo físico? As expectativas negativas, coisas que a gente não sabe se ainda vai acontecer. E nós estamos lá em desequilíbrio total de emoções, com descargas de adrenalina, ou porque aquilo gera medo, gera ansiedade, gera angústia, preocupações, ocupando o nosso tempo com algo que nós não sabemos se realmente vai acontecer, né? Aí nós deixamos de viver o presente para preparar um futuro melhor, porque estamos vivendo numa ansiedade. E aí também o nosso temperamento, né? Nós somos muito provocados e aí a gente não tem paciência, não tem flexibilidade, e isso causa, né, agressividade. Às vezes nós somos rudes com as pessoas e aí temos raiva, gritamos, ódio, né, tristeza, estado de ânimo, necessidades afetivas. Tudo isso causa um turbilhonar de emoções que faz essa balança mudar de um lado para o outro, né? Desequilibrando organicamente, estabelecendo o nosso pensamento, o nosso sentimento, ele gera uma descarga de hormônios, de adrenalina que vai atuando no nosso corpo e vai desequilibrando o nosso corpo, vai adoecendo. Gente, os nossos sentimentos,
adoecem muito antes dos nossos sintomas físicos aparecerem. O desequilíbrio da mente reflete no corpo aos poucos e é devagarinho, viu? Não é de uma hora para outra. Por exemplo, se nós somos, digamos assim, a gente chama de órgão de choque, aonde a gente mais adoece, né? Tem gente que ela adoece quando aborrece, grita, reclama, chora, ou tá triste, ou tá angustiado, ou tá bravejando, né? Ela desequilibra e ela faz uma dor de estômago. O outro faz uma diarreia. O outro faz uma asma, uma bronquite, uma falta de ar, né? O outro tem uma enxaqueca. A gente chama de órgão de choque daquela pessoa. Pois é. Esses desequilíbrios da mente, né, eles vão afetando o nosso corpo. Vamos supor, dar um exemplo aqui, que seja mais o estômago. Então, a gente numa raiva, a gente dá uma descarga lá de adrenalina que vai atuar no nosso estômago e aí nós fazemos uma gastrite, uma inflamação na mucosa do estômago. Mas a gente nem ainda, a mucosa ainda não restaurou, aí a gente continua gritando, reclamando todo dia. E aí, daquela inflamaçãozinha, começa a fazer a úlcera, um buraco, vai? Aquela coisa que não conseguiu cicatrizar, faz um buraco, uma úlcera. E aí, com o tempo, quando a gente continua com as mesmas atitudes, os mesmos temperamentos, né? Aquilo transforma-se num adenocarcinoma. Então, é uma estrada onde nós vamos progredindo devagarinho de acordo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Por isso que nós precisamos fazer um movimento de caráter introspectivo, mergulhando no nosso mundo interno. E aí é que entra Jesus, né? O médico em todas as dimensões. Ele nos mostra que a cura se dá pelas fibras mais sensíveis da nossa personalidade. Quando ele curava, ele dizia, vá e não peques mais. Não proceda mais desse jeito, mas sim, porque ele já está dizendo, olha, é o teu pensar, é o teu sentimento, é as tuas atitudes é que te fizeram adoecer. Ele não falou, vai e tome esse remédio, come essa planta, tome esse chá, faz esse emplastro, né? Não, ele disse, vá e não peques mais. A tua fé te salvou. Porque a tua vontade, o teu desejo de melhorar, a tua vontade de modificar, de transformar, de acreditar, já fez dentro de você mesmo uma alteração, né? Você já acionou hormônios e substâncias no teu cérebro que começaram a introduzir a cura, a melhora, a modificação da personalidade, da maneira de agir, da postura, tudo isso altera. Então, o mestre amado já dizia que a nossa cura se dá pelas fibras mais sensíveis da nossa personalidade, né? Mas, gente, tratar só o nosso corpo físico sem cuidar, né, da nossa mente, do nosso coração, é a gente cuidar apenas das consequências. É claro que nós vamos nos médicos, vamos ouvir, fazer os diagnósticos, vamos tomar as medicações, obedecer, tudo que é nos orientado pelos médicos da Terra. Mas você quer ajudar o médico terreno a te ajudar? Porque nós temos a nossa parte. E essa parte só nós podemos fazer. Toda doença, ela começa de dentro para fora. E a cura também é de dentro para fora, né? O sentimento inadequado desequilibra toda a bioquímica do nosso corpo. Então, tristeza, que gera depressão, solidão, a pessoa quer ficar isolada de todo mundo, despreza as coisas à sua volta, né? Sente mágoas, melindres, fica ressente aquele mesma coisa ruim várias e várias vezes, né? Rejeita tudo e a todos, sente rejeitado, às vezes nem é rejeitado, né? Raivas, ódios, terror, tudo é um terror, hostilidade, insegurança, né? Insegurança que causa aos outros e causa a si mesmo. Todas essas situações são emoções, lembra? Que causam um turbilhonar que desequilibra aquela balança. Emmanuel, uma vez inclusive, disse assim, abre aspas,
Quantas enfermidades, pomposamente utilizadas com nomes difíceis pela medicina, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Pois é, as doenças, essencialmente orgânicas, sem interferência psíquica, é muito pequena. Porém, nós temos o lado positivo. Os sentimentos negativos, eles causam esse turbilhonar que desequilibra, né, gerando doença, mas os sentimentos positivos, por sua vez, estabelecem a cura, né? Entra no caminho melhor do nosso corpo físico, preservando e auxiliando, né, o desenrolar daquela doença e a gente acabando, né, com aquela doença mais rápido. Então, eles são responsáveis pelo equilíbrio também. Mesmo que nós tenhamos as intervenções externas, tudo volta ao equilíbrio mais rápido, porque nós estamos mais satisfeitos, mais alegres, atenua os sintomas, né? A gente está sentindo dor e está reclamando, está xingando, está com raiva, com ódio. Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Esse remédio é muito amargo, por que caiu o cabelo? Por que não sei o quê? Se a gente ficar nessa situação, a coisa é mais difícil, né? Demora mais, porque a gente está indo contra, né? Os sentimentos ruins, contra a cura. Então não há medicamento nem na terra, nem fora da terra que possa resolver, porque nós estamos indo contra a cura. Mas quando nós aceitamos, temos a coragem, a vontade, o desejo da melhora, de buscar a nossa melhora, o que acontece? A gente reestabelece, a gente soma as medicações, né? E aquilo funciona de uma melhor maneira em todas as células do nosso organismo. E quais são esses sentimentos? Esse turbilhonar de emoções positivas que vão nos gerar a saúde do nosso corpo físico. A alegria, o amor despretensioso, né? O desejo de companhia e não de solidão, a convivência com as pessoas de uma maneira mais salutar, mais alegre, mais amorosa, um ouvido que a gente faz, né? Um ouvido mais amoroso, mais acolhedor para aquilo que está sendo dito para nós, né? O reconhecimento de tudo que está sendo feito à nossa volta. Olhando os detalhes que Deus nos encaminha, um dia lindo, uma chuva gostosa, um frio mais gostosinho, um calor mais gostosinho, olhando os detalhes do brilho do sol sobre as folhas, dos passarinhos, escutando, né, o cachorro lá longe na nossa casa, a gente escuta lá do outro lado, está latindo, a gente vai sentindo esses detalhes e isso vai trazendo uma satisfação, né? O reconhecimento, a afeição que nós podemos ter pelas pessoas, né, que estão cuidando da gente quando nós estamos doentes, ou as pessoas que convivem conosco, que trabalham conosco na nossa vida profissional, os nossos amigos, o respeito que nós temos por eles, a valorização que nós vamos dando a tudo que nos é encaminhado diariamente para nos tornarmos pessoas melhores, que Deus coloca isso, né, na nossa vida. Ele escreve nas entrelinhas das páginas das nossas vidas oportunidades para nós podermos aprender a amar melhor, amar de verdade. A segurança que nós causamos nas pessoas à nossa volta, com um olhar amigo, né? Com um sorriso acolhedor, com um silêncio diante de uma situação, com um conselho, uma palavra amiga, doce, amorosa, a admiração que nós temos por todas as pessoas. Todo mundo tem um lado bom, né? Todo mundo tem um lado gostoso. Então, essas coisas geram um turbilhonar de emoções que vão causando dentro de nós a saúde do nosso corpo físico em consequência. Qualquer desarmonia interior, ela vai atacar o nosso corpo, onde geneticamente nós somos vulneráveis. Então, nós temos lá aquele genzinho, hoje em dia, né, a gente faz um exame com o cuspe e descobre todo tipo de doença que a gente pode vir geneticamente. Olha que interessante, né? E a gente já pode se precaver, né? Posso ter esse tipo de doença e então eu tenho que tratar esta maneira de pensar, de sentir e agir para que essa doença ela não venha ocorrer no futuro ou no presente. Por isso é importante nós entendermos, né, que é a origem de todo bem. É, por sua vez, a origem de todo mal. E a origem está no nosso mal pensar, o nosso bem pensar, no nosso mal sentir,
ou no nosso bem sentir. Essas coisas é que, a partir daí, é que todo o equilíbrio e harmonia do nosso corpo se faz, né? Então, só é acionado os genes no momento em que nós nos desequilibramos. Pode aquele gene daquela doença ficar até a hora que a gente, né, desencarnar, que a gente morrer, quietinho, paralisado ali. Mas, de repente, no caminho, a gente não se estruturou, não se preparou, algo nos acontece, são as provas da vida. Nós estamos numa escola, temos uma prova para fazer e nós não estudamos adequadamente. E aí, naquela hora, é aquela chave da ignição do carro, né? É a hora que liga e aquilo acontece. Por isso a importância de nós estarmos conscientes que estamos numa vida, numa escola, num aprendizado. E esse corpo é apenas uma vestimenta, né? Nessa vida eu me vesti de Cláudia. Não sei as outras vidas de como eu me vesti e nem sei quais as outras que ainda vão vir, quais outras roupagens que eu vou usar, né? Mas é uma roupa. Quando eu morrer, essa roupa fica aqui. E eu continuo indo para lá, continuo trabalhando, estudando, aprendendo, esperando a nova oportunidade de voltar a um novo corpo e continuar meu aprendizado. Pois é, cada sintoma é uma mensagem simbólica que a mente nos quer despertar e nos alertar. Então fiquemos atentos. Hoje nós descobrimos o nosso inimigo oculto, que luta e habita aqui, ó, no interior, dentro de nós mesmos. E é imprescindível, gente, que a gente admita esse lado que nós não queremos ver em nós mesmos, né? Então vamos fazer essa pergunta para nós. Até onde eu consigo me ver? Até onde eu tenho coragem de me ver? Porque ter a ilusão daquilo que eu gostaria de ser não é ser. Eu não posso enganar o meu cérebro, o meu inconsciente. Não dá para enganar. Posso enganar a todo mundo, mas não a minha mente. Por isso que o primeiro passo é o autoconhecimento, com coragem, né? E o segundo passo é nós traçarmos as metas de aprimoramento. Nada muito complexo, também nada muito exaustivo, né? Porque tudo isso acaba se convertendo numa inquietação, numa ansiedade de doença, né? Façamos a nossa busca de harmonia com simplicidade. A harmonia, ela é pão, ela é medicamento. Mesmo Jesus, após as atividades dele de cada dia, ele se refugiava longe de todos, em contato com a natureza, ele orava para conseguir manter a harmonia com o Pai Celestial. Então, nós somos convidados a entrar no nosso templo íntimo, entrar nessa faixa de Deus, né? Porque Deus, como diz o nosso versículo, mora dentro de nós. Nós estamos mergulhados nele. Nós respiramos nele. E o nosso doce Rabi, Jesus, ele nos ensinou essa sabedoria universal para nós entrarmos nesse reino, no mundo íntimo de nós mesmos. O que Jesus nos ensinou? Quais são os medicamentos que nos reentrega ao santuário de Deus vivo? Ele disse assim, que o ódio podia ser curado com o amor, que a vingança podia ser curada com o perdão, que a tristeza podia ser curada com a alegria, que a maledicência se cura pelo bem falar, que a violência pode ser curada pela brandura, que a preguiça pode ser curada pelo trabalho e que o ciúme pode ser curado pela confiança. Esse Pai, de todo amor, ele nos enviou esse elo, o elo perdido, para que nós pudéssemos nos religar a ele toda vez que nós nos perdêssemos de nós mesmos. É Jesus esse elo. O Mestre amado deixou vários testemunhos para que permitamos, assim como ele se permitiu, que Deus se expandisse através de seus atos. O nosso convite de hoje é que nós permitamos que o Pai possa se expandir através dos nossos atos, quebrando barreiras de desamor que deliberadamente colocamos nas escolhas ao longo das nossas vidas. Deus é todo amor. E é só através dele que nós construiremos o verdadeiro templo nas entranhas da nossa alma. Abraços fraternos.